Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje, dia 16 de março, eu deixei um que surpresa lá nos stories do meu Instagram com a seguinte história. Dois soldados no serviço de dia de uma companhia, eles visualizam uma viatura de RP, que trabalha lá na base da companhia, que é da companhia, onde tem dois cabos, encarregado e motorista são cabos, trabalham juntos, adentrando ao quartel, adentrando a base da companhia, com um detido lá no guarda-preso, se dirigindo aos fundos da base. Após alguns minutos, os policiais do serviço de dia, eles passam a ouvir diversos gritos, vindo lá do fundo da base, indo ambos a averiguar. E eles constatam que os policiais da viatura estão dando choques no detido, que está algemado. E eles ficam perguntando, onde está a arma? Onde está o ladrão? Onde está o seu comparsa? Os policiais do serviço de dia, eles notam que tem alguma coisa errada. E eles resolvem ligar para o CGP, explicando todo o ocorrido para o sargento. O sargento, nem um pouco preocupado, ele diz: relaxa, Steve. Finge que não viu nada e segue sua vida. Os Mikes do serviço de dia, eles ficam mais tranquilos, porque eles já avisaram o superior hierárquico e eles retornam normalmente ao serviço de dia, como se nada tivesse acontecido, enquanto os Mikes da viatura, eles continuam a ação que eles estavam fazendo lá no fundo da base. Após alguns minutos, os Mikes da viatura, eles saem da companhia, levam o detido até o DP e apresentam a ocorrência lá normalmente, como se nada tivesse acontecido, nada tivesse ocorrido, sem citar nada que aconteceu lá nos fundos da companhia. Dias depois, devido a denúncias, todo o fato é descoberto e fica provado tudo que constava no enunciado da questão que eu deixei para vocês. Aí eu fiz 3 perguntas, pessoal. Por qual crime responderiam os Mikes da viatura? Por qual crime responderiam os Mikes do serviço de dia? E por qual crime responderia o CGP, o sargento? Pessoal, vamos analisar com calma. Esse quiz, assim como outros que de vez em quando eu disponibilizo para vocês, ele não é tão simples quanto parece. Ele tem a sua complexidade. E através das respostas que vocês dão, por isso que eu gosto que vocês participem, eu consigo tentar balizar o conhecimento geral e tentar criar conteúdo que tire a dúvida de vocês e possa até, por que não, até salvar um policial de uma tremenda enrascada no serviço operacional. A pergunta número 1 era a pergunta mais fácil, era a pergunta isca. Mais de 90% acertou e disse que os policiais da viatura responderiam pelo crime de tortura. Pessoal, perfeito, é isso mesmo. O crime de tortura ele é previsto na Lei 9.455 de 97. E nesse caso especificamente, você encontra lá no artigo 1, inciso 1, a linha A, está previsto que constitui crime de tortura você constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, A pena prevista para esse crime é pesada, ela é de reclusão de 2 a 8 anos, podendo essa pena ainda ser majorada de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido por funcionário público, por agente público, que nem é o caso da questão, acarretando ainda a perda da função pública em caso de condenação. Ou seja, caso condenado, os Mikes vão para a rua. Sobre os Mikes da viatura, sem discussão, parabéns a todos, A maioria, mais de 90% mesmo, colocou tortura. Perfeito. Agora, com o texto da questão, com a ordem das questões, eu consegui atrair vocês para a resposta errada nas outras questões. Veja bem, na pergunta 2, eu disse que os policiais do serviço de dia eram soldados, os da viatura eram cabos. Ou seja, eles eram superiores hierárquicos aos policiais do serviço de dia. Eu disse que eles avisaram o sargento, eles passaram a bola. Com essas informações, a maioria aí, inverteu a maioria, mais de 90% errou. A maioria colocou que os policiais cometeram o crime de prevaricação. Ou seja, o crime previsto no artigo 319 do Código Penal Militar, que dá uma pena de detenção, não reclusão, de detenção de 6 meses a 2 anos a quem retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a expressa disposição de lei, para satisfazer interesse pessoal ou sentimento pessoal. O crime é muito mais leve que tortura, sem dúvida. Mas, pessoal, infelizmente, não é isso a realidade, não é isso que acontece.
Voltamos à pergunta número 2. Por qual crime responderiam os policiais do serviço de dia? Olha que eu cometi aí no erro de não colocar uma opção escrita assim, crime nenhum, né? Porque pois eu tenho certeza que daria ainda mais dúvida em muita gente se eu colocasse que não tivessem praticado crime nenhum. Para responder essa pergunta para vocês tecnicamente, eu tenho que analisar alguns conceitos, né? Quando que alguém comete um crime? Pessoal, beleza, ó, no Brasil, o conceito de crime mais aceito pelas doutrinas, né, é que um crime ele é um fato típico, ou seja, está previsto em lei, antijurídico, ou seja, ele não foi praticado com nenhuma excludente de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade e etc. E culpável, né? O agente ele tem que ser capaz, ele tem que ter potencial consciência do que ele está fazendo errado, né? E demais elementos da culpabilidade. Beleza, esse é o conceito do que é um crime, o conceito de crime no Brasil. Tá bom, mas quem pratica um crime? Como que alguém se adequa, né, a uma conduta dessas? Né? O que alguém tem que fazer para praticar esses delitos, né, o que está previsto na lei, e passa a responder por essa prática? Essa resposta a gente vai encontrar lá no artigo 29 do Código Penal Militar, que diz, né, da relação de causalidade. O artigo 29 do CPM diz: o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa, e considera-se causa a ação e omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Ou seja, o resultado é imputado a quem lhe deu causa, mas a causa não é somente agir, não é somente a ação. A omissão também é considerada causa. Aí no nosso caso a gente vai direto para o parágrafo 2º do artigo 29, que complementa essa minha ideia, essa nossa ideia que a gente está discutindo. O parágrafo 2º do artigo 29 diz: a omissão ela é relevante como causa quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância, a quem de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado e a quem, com seu comportamento anterior, criou o risco de sua superveniência. Hã? O que quer dizer todo esse monte de palavra? Pessoal, basicamente, resumidamente, esse artigo, como um todo, ele atribui a responsabilidade pelo cometimento de um crime a quem cometeu a ação ou a quem se omitiu, tendo por lei o dever de agir para que o crime não ocorra ou continue ocorrendo. Com isso, pessoal, os policiais do serviço de dia, eles responderão pela mesma tortura que os policiais que efetivamente torturaram o detido. Mas, doutor, eles eram cabos, superiores hierárquicos dos soldados. Não importa. Poderia ser o coronel torturando e lascando o zampe no detido. Viu? Toma providência. Mas, doutor, eles tomaram providência, avisaram o sargento que não fez nada. O sargento que se omitiu. Exatamente. No nosso exemplo, o sargento de forma explícita nada fez. Ainda mandou eles ignorarem. E foi o que eles fizeram. A tortura continuou por mais alguns minutos e depois os Mikes saíram da CIA rumo ao DP. Num caso desse, o Mike não necessariamente precisa prender em flagrante, mas ele até pode sim, viu? Ele pode prender em flagrante se ele quiser. Mas no mínimo, o que se é exigido, né, ao ver que o sargento cagou e andou para eles, liga pro CFP, liga pro comandante de CIA, liga pro comandante de batalhão, pra corregedoria, pro comando geral, pro Dória, pra quem quer que seja, com o intuito de parar, de interromper o cometimento do crime. Veja bem, dar ciência e ver uma inequívoca desconsideração na ocorrência do ilícito por um superior hierárquico e não fazer mais nada além disso, faz sim o Mike abraçar o tipo penal da tortura e abraçar o BO. Da mesma forma, no nosso exemplo, supondo tudo comprovado, claro, o CGP que nem foi ao local, que nem rondou os policiais, responderá pelo mesmo crime de tortura, pois ele tinha um dever ainda maior de agir do que os policiais do serviço de dia. Ele devia ir para a companhia na hora, avisar o CFP, pedir apoio, mandar os próprios Mikes do serviço de dia que estavam com ele no telefone, avisar para os outros Mikes da viatura para parar imediatamente o que eles estavam fazendo, pois ele queria fazer um QSO com eles. Pessoal, não importa, não importa.
Há várias formas de sair dessa, mas ele tinha que demonstrar que tentou de todas as formas que o crime parasse de ocorrer, tomando as providências necessárias. Tá bom, mas então, o que difere na punição, na responsabilidade, nas condutas de um e de outro se todos cometeram a tortura? A pena que vai ser atribuída a cada um, que vai ser medida pelo juiz de acordo com a intensidade do dolo, pela participação efetiva e circunstanciada de cada um. É claro, pessoal, que na vida real, né, há várias variáveis, né, o que cada um viu, o que cada um pode provar, o que cada um sabia. Mas no nosso exemplo, né, nós supomos que tudo estivesse provado como tinha dito no enunciado. Nesse caso, sim, todos responderiam por tortura. Pessoal, isso vale para todos os crimes, tá? Não é só tortura, não. Se lá tivesse ocorrido um homicídio, todos responderiam por um homicídio. Se tivesse ocorrido um estupro, todos responderiam pelo estupro. E assim vai. Ah, mas doutor, e a prevaricação então? Quando é que vai acontecer? Pessoal, ela pode ocorrer de várias formas, tá? Mas no nosso exemplo, para ilustrar, né, ocorreria a prevaricação se, por exemplo, o sargento ele ficasse sabendo posteriormente, né, do ocorrido, né, sobre o ocorrido, as partes já estão no DP, já foram liberadas, aí o sargento tomasse a ciência do ocorrido. Ou seja, ele nada poderia fazer para evitar a ocorrência do crime, né, ou interromper a sua prática. Ele simplesmente deveria noticiar esse crime. Se isso vir à tona, ficar comprovado que ele soube e nada fez, aí ele poderia responder por prevaricação, né? Da mesma forma, os policiais do serviço de dia. Se eles souberam posteriormente e nada fizeram, prevaricação. Se eles souberam durante a ocorrência do crime e nada fizeram, eles respondem pelo resultado do crime. No nosso caso, ou seja, tortura. Beleza, pessoal? Pessoal, é um tema extremamente polêmico e complicado. Imagine você, policial militar, imagina que isso ocorra no seu batalhão, na sua CIA, e diga pra mim, com sinceridade no coração, quantos policiais efetivamente avisariam ao menos o CGP? Ou pior, na omissão do CGP, avisariam o CFP? Imagina ainda que no nosso exemplo o CGP vá até a companhia e prenda em flagrante os policiais. O CGP e até o motorista dele, que não tem nada a ver com as decisões do CGP, ficariam mal vistos. Seriam considerados grandíssimos filhos da puta. Os policiais do serviço de dia ficariam tidos como caguetas, X9. Os 4 teriam seus nomes aviltados e hostilizados perante as demais equipes de toda a companhia e de todo o batalhão. Até os policiais do serviço de dia, que avisaram o sargento, eles iam considerar que o sargento foi pra mais. Foi zica. Pessoal, por ter tomado as providências e por ter feito certo, o sargento teria o nome totalmente desprezado pelos seus companheiros. Mas por fazer o certo, os 4 não foram presos. Nem o sargento, nem o seu motorista e nem os 2 policiais do serviço do dia. E as 4 famílias, consequentemente, estão preservadas e com seus provedores em liberdade. Pessoal, na omissão de um, em especial do mais antigo, no nosso exemplo, o sargento, 6 famílias foram destruídas, inclusive a do próprio graduado, por uma omissão. Ao invés de apenas 2, a dos efetivos torturadores que assim escolheram agir errado. Essa é a responsabilidade que um superior hierárquico ele tem perante os seus subordinados. Para preservar os que estavam certos, o sargento deveria sacrificar 2 que optaram por agir errado, sob pena dos 6 serem destruídos. E não adianta ver se tem provas depois não, viu? Demorou para tomar providência, já era, tá no bolo. Você não tem como saber se dias depois aquela ocorrência vai estar no Fantástico. Portanto, pessoal, valorizem aquele policial, aquele superior hierárquico que trabalha corretamente, né? Porque ele faz cumprir as leis, porque muitas vezes é ele que impede que o seu nome caia em desgraça, por ter a coragem de tomar a atitude que você muitas vezes não tomaria por simples medo de ser mal visto pelos seus colegas. Beleza? Um forte abraço a todos e até a próxima.